Esperando. Dani Cordeiro. Ei, Dani. Estamos aguardando a entrada da Cris. Ronaldo. Boa noite, Dani. Obrigado pela presença. Estamos aguardando a entrada do pessoal, a entrada da Cris. Boa noite, Ronaldo. Aprendendo sempre. Uma troca, né, Dani? A gente também aprende muito com você. Parabéns pelo conhecimento que você passa para nós. Gosto muito das suas lives. Vou esperar mais um pouquinho. O povo deve estar chegando. Vamos aguardar a Cris. Ah, que isso. Ei, Érica. Saudade de você, viu, querida? Ah, sim, Dani. Quero fazer uma live com você depois. Com certeza. Nós vamos marcar uma. Ju. Dri. Minha irmã. Todo mundo chegando, só não chega a Cris Mucay, gente, como sempre. As Danis, isso mesmo. Obrigada pelo carinho. E eu, você também, Patrícia. Muita saudade, viu, Érica? A gente tem que combinar. Ó, gente, é assim mesmo, viu? Vocês tenham um pouquinho de paciência, porque para Cris Mucay chegar é difícil. Toda vez é isso. Deve estar entrando. Eita. Cadê você, Cris Mucay? Com certeza ela deve ter se atrapalhado lá com o celular. Isso mesmo, Dri. As Danis arrasam, você arrasa. Deu certo o suporte não, Ju. Para colocar o celular não deu certo não. O celular fica deitado, mas a luz está funcionando. Depois a gente vai tentar mexer para ver como fica. Pois é, gente. Cadê Cris Mucay? Todo dia, toda live a gente faz a mesma pergunta. Cris Mucay, cadê você, Cris Mucay? Ah, vamos lá. Cris Mucay entrou. Aguardando a Cris aceitar a nossa live. Nossa senhora, gente, todo dia é isso. Todo dia eu tenho que ficar assim. Cris Mucay, cadê você, Cris Mucay? Culpa minha! Nós estamos posicionados para vocês. Estão bem posicionadas? Então, a Cris está saindo um pouquinho do vídeo. Ah, não, agora. Aparecer. Nós vamos ficar aqui coladinhos. Isso. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada pela entrada na live. Vamos receber com carinho a Júlia, que é psicóloga, a Cris, que é especialista em educação especial, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o autismo e a síndrome de Asperger. É um tema que eu acho que encanta todo mundo, né? Um tema que desperta muita curiosidade. E eu vou deixar a Júlia falar um pouquinho sobre isso, Júlia.
Vamos lá. O que nos desperta mais curiosidade hoje no autismo é principalmente o número muito maior de meninos do que de meninas. Nós nos deparamos com crianças autistas dentro de consultório, sendo 70% meninos. E dentro dessa porcentagem de 70%, esses meninos serão de leve a moderado. As meninas, esses 30% restantes, já são de moderado para grave. É um detalhe muito interessante essa diferença. Hoje nós sabemos também que o autismo é algo do neurodesenvolvimento biológico, ou seja, genético. Onde tem uma criança autista na família, irão ter outras com traços mais leves, que pode ser até mesmo o antigo Asper, né? É muito importante a observação logo na primeira infância. Quando eu falo primeira infância, a gente pode estender até os 5 anos. Por quê? Para ser iniciado o tratamento adequado e para que a criança tenha um melhor desenvolvimento, uma melhor qualidade de vida, tanto para ela como para a própria família. A criança autista, existem vários espectros para o autismo. E a gente tem que sempre observar isso, porque às vezes tem algumas características de autismo, mas não todas. E observar também o olhar de mãe, de professor, de psicólogo, as características principais para assim ser encaminhado ao neurologista, ao neuropediatra, ao neuropsiquiatra, ao próprio psicólogo, ao psicopedagogo, para que tenha, assim, uma alfabetização melhor e mais correta. O que seriam os detalhes que nos chamam muita atenção dentro de consultório quando chega uma criança autista? Dificuldade de fala, irritabilidade. Tem uma dificuldade, né, Júlia, na comunicação verbal e não verbal, né? Exatamente. O olhar sempre é um olhar diferente. Dentro de sala, até para poder... Desculpa, gente. Dentro de sala, então, até para poder estar trabalhando isso, né? Sem dúvida. Então, aquela criança que não olha nos olhos, aquela criança que tem um olhar distante, que às vezes não responde aos comandos verbais, mas ao mesmo tempo responde com o corpo, com uma forma agressiva, com o movimento de flapper, que a gente sempre fala, que é o bater de asas, com andar na ponta dos pés, com a falta de comunicação como um todo, uma dificuldade de sociabilização, ele está sempre dentro do seu mundo. Essas são as características principais para o início de uma busca em si, se é uma criança autista ou não. Hoje, na psicologia... Tem um comentário aí, você está vendo aí, Júlia? É uma amiga minha, ela conhece bem do assunto e ela falou que meninas têm mais facilidade de camuflar o autismo do que os meninos. Sim, vi, agora eu tô vendo. Você sabe por que isso ocorre, inclusive? Pelo seguinte, os meninos, eles não trabalham a parte sentimental do cérebro, eles trabalham a parte mais prática. Então, essa é a questão que a menina, ela é mais difícil de ser diagnosticada, porque isso já faz parte de uma das características do autista. Entendeu? Então, está associado ao leve, né? Inicialmente ao leve e pode, no decorrer do tempo, principalmente na adolescência, se tornar um autismo mais grave. Exato. E aí a dificuldade, inclusive, de identificação, porque inicia de uma forma e não vai continuar daquela forma. O que normalmente nas crianças, nos meninos, da forma que se inicia, vai ter uma projeção futura crescente, não decrescente, o que é diferente das meninas, né? Mas os comportamentos principais... Pode ir. Os comportamentos principais, eles são fáceis de ser percebidos pelo professor e pela própria mãe hoje, pelo excesso de informação, mas é uma criança que precisa de ajuda. O desenvolvimento dela... O comportamento é repetitivo. Sim, e o comportamento repetitivo e a própria ajuda será o quê?
vai ser o significado dele perante a vida futura, né? Se não tiver uma ajuda logo na primeira infância, como que vai ser a vida futura? Né? Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande. Hoje, a gente tem a facilidade de diagnóstico, tanto professor, como psicopedagogo, como psicólogo, com as escalas. Então, tem a escala CARS, que a gente chama, que ela é muito clara e muito nítida para nós, né? Então, essa é a importância desse diagnóstico tão precoce, para que a gente tenha realmente o diagnóstico fechado e buscar o tratamento adequado de uma forma multidisciplinar novamente. Porque ele tem a questão da lateral. Você falou no início que o autismo ele não tem causas totalmente conhecidas, né, Júlia? E Não. tem muita suposição. É o que a gente tem que tomar cuidado. É o que eu e a Cris, a gente conversa muito. Tem muita suposição. Depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque tem muita é autista por isso ou por aquilo, né? Então, não existe por isso ou por aquilo. Um pouquinho, né? Não existe o porquê. Ele é autista por uma questão genética. É do neurodesenvolvimento dele, genético. Mas o que a Dani está falando é que tem pessoas que subjugam uma síndrome por falsas hipóteses. Sim, por falsas hipóteses. Ah, ele é dessa forma porque ele cresceu num ambiente ruim. Não. Ele não é dessa forma porque cresceu num ambiente ruim. Tem muitas hipóteses, né? Tem a hipótese da vacina, tem a hipótese do alimento, do hormônio, e assim vai, né? O que é muito importante é a gente descartar essas hipóteses e lembrar muito da questão neurofisiológica, neurobiológica, da genética e de tudo isso. É muito comum em consultório a gente atender uma criança autista e quando você chama o pai, porque normalmente quem acompanha é a mãe, né? Você chama o pai, você percebe o pai com características muito próximas. O olhar é o mesmo. Você acha que infecções geram o autismo na gravidez, Júlia? Não. Não tem nada que comprove isso. Não? Nada que comprove. Não. Nada que comprove que nenhuma infecção. Cientificamente? Cientificamente, não. É mais uma hipótese, né? Que eu acho que essas hipóteses são exatamente criadas para ser encoberta até o próprio autismo genético, de alguma forma. Uma coisa que mostra muito claro para a gente é o seguinte. Primeiramente, quando a gente vai começar o tratamento com uma criança, o que a gente deve fazer? Tem criança que já vem com características fortes. Aí a gente já parte de predisposições mais fáceis, né? Não estou dizendo no meu caso porque a gente não diagnostica a criança. Mas vamos dizer que a equipe já nos trouxe esse diagnóstico, né? Agora vamos partir do princípio que a criança não tem fortes características. E aí? Da onde que vai se avaliar uma criança? Porque, na verdade, não existe um teste específico para falar assim, aquele menino é autista, igual a gente tem isso na síndrome de Down e outros tipos de comorbidades, né? Então, o teste é clínico. Então, é o olhar, né? Observação. Isso. Então, o que a gente faz? Aí a gente vai lá na anamnese, em que a gente tem que buscar as questões desde a gestação até o parto, até o apigar, até a amamentação, até os primeiros anos de vida. E aí você vai indo. Por quê? Na verdade, na hora que aquela criança entrou no seu consultório, ela tá brincando, pulando, olhando para você, prestando atenção no que você está falando. Por que você vai dizer que aquela criança é autista? Uai, como assim? Da onde? E aí que você vai levantando diversas questões e trocando informações com outros profissionais até que se chegue de fato a uma conclusão que sim, que ele é um autista de nível tal devido a tais informações. E aí sim se chega. Mas nós temos mais de 30 itens, né, que foram levantados e que foram confirmados através de uma anamnese. E temos ali 4, 5 profissionais que estão envolvidos. Então, que uma coisa importante primeiro, não levem em consideração profissionais não qualificados, não levem em consideração tudo que se lê na internet, não esperem chegarem a um único diagnóstico ou uma comorbidade que pode ser que a criança tenha para se iniciar um tratamento, porque a gente está perdendo muito tempo com isso. Quanto antes se inicia um tratamento,
ganha-se muito em cima disso. Por quê? A criança autista, ela é reflexo do meio, tá? Várias partes do neurônio dela estão em neuroplasticidade, estão sendo construídos, e isso influencia muito no resultado do que ela vai ser construída e dos ganhos que ela vai ter. Então, se você espera o tempo todo, cada hora um exame, cada hora um teste, para se iniciar um tratamento terapêutico, muito se perde. E antes de tudo, é uma fala que eu uso muito com as mães. A criança autista, ela não tem uma doença, ela tem uma forma diferente de enxergar o mundo. Exato. E a partir Eu dessa queria forma... aproveitar essa fala sua. Enquanto educadora, enquanto professora de sala de aula, eu até falo muito isso com a Cris, que a gente está olhando desde o início todos esses transtornos. E não só o autista, né? Como todos eles, eles são únicos. Então, a gente chega, os pais chegam para a gente na escola com esse diagnóstico de autismo, né? A criança, ela é única, não é porque ela é autista que eu tenho que trabalhar com ela da mesma forma. Cada um tem o seu jeito de aprender. Eu posso trabalhar com uma criança autista de um jeito e do mesmo jeito com a outra, e ela não vai aprender, ela não vai alfabetizar, ela não vai trabalhar com a somatização, ela não vai trabalhar com a coordenação, porque cada uma tem uma forma diferente, eles são únicos. Ou seja, qualquer transtorno é único. Mas o autismo, as pessoas têm, né, vamos colocar entre aspas, aquela colocação, é autista. Então, é autista... Tem uma rotulação única, né? Não, não é assim. Eles são únicos também. E cada um aprende de uma forma diferente. E isso é muito importante de ser colocado, né? Sem dúvida. Mesmo quando são irmãos autistas. É claro isso. E aí é lembrar, não é uma doença, é uma forma diferente de enxergar o mundo. E nós que temos que entrar neste mundo para proporcionar o quê? Uma melhora, para proporcionar a educação como um todo, de socialização, de alfabetização. Nós que devemos entrar no mundo deles. E não querer que aconteça o contrário. Que é o caso que a Júlia falou de irmãos, não esquecendo que nos gêmeos idênticos, 70% tem a probabilidade de um ser e o outro também. A gente não pode esquecer disso. Eu tenho aqui gêmeos. 30% se for gêmeos univitelinos, fraternos, diferentes. Isso. Eu tenho gêmeos, já atendi gêmeos, com a diferença... Era uma menina e um menino com autismos completamente diferentes. A menina muito agressiva e o menino não. O menino era mais Asper do que o autismo puro. Sabe? Era muito inteligente, tinha... Um aluno com Asperger, ele era bastante agressivo. Mas é o que eu falo. Todos eles aprendem por vínculo. Se você consegue construir um vínculo, eles deslancham, eles vão embora. Se então, a gente entra no mundo deles, é sinal de amor, gente. Eu e a Cris até falamos sobre isso, esse negócio de falar que o autismo não olha no olho. Não, eles olham no olho sim. Sempre eles conversam, eles querem carinho, eles querem atenção. Eles não gostam de pegação. Isso eles não gostam. Mas criança aprende por vínculo. Tanto a criança especial quanto, né, qualquer uma. A gente aprende por vínculo. Isso, a criança autista, ela necessita de amor, e de um amor muito mais purificado. Quando eu falo que é muito mais purificado, é no sentido de muito mais especializado. É você saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, não é provocar... Sim. Então, não é provocar situações no qual você vai ser um gatilho para um momento de agressividade, para um momento de uma birra muito grande. Outro dia, bem recente, eu vi um post na internet. Não julgue uma criança dando birra. Tente ajudar. Aquilo me chamou atenção, fui ler. E exatamente falando, você sabe se aquela criança é autista? Aquela mãe, às vezes, precisa só de você estar perto, porque ela não quer ser olhada. Então, é exatamente isso. A sociedade, ela é muito discriminatória em relação ao autista. Mas o que nós podemos fazer por isso? Amar, dar o amor, dar o apoio, né? Nos sensibilizar como um todo.
Se você souber entender como aquela criança pensa e o que ela está sentindo, você consegue entrar no meio dela e fazê-la ser entendida e compreendida. E aí você vai conseguir entrar na forma de pensar e fazê-la ensinar, fazê-la aprender. Sim. É isso que acontece. Esse é o desafio para o artista. Todos os transtornos, viu, gente? Todos os transtornos. Todos. E a gente pensar, né? Pensar nesse lado que nós temos, que é muito comum, de pensar no filho do outro, ah lá, aquela birra horrorosa. Não é uma birra. É um comportamento que pode ser diferenciado. O que eu posso fazer para ajudar? Pode estar acontecendo dentro da casa da gente, né? Exatamente, né? E não aquele olhar discriminatório de falar, ah, lá. Não, vamos chegar perto, tenta aproximar, tenta acalmar. Às vezes uma pessoa diferente, uma pessoa de fora, aceita muito mais, né? O acalento é importante. Sim, eu acho. Então, essa importância de entrar no mundo do autista é mais do que nunca, assim, é uma premissa. E uma coisa muito interessante, importante de se falar sobre a criança autista é o seguinte, que ele, para você se comunicar com ele, você tem que dar ordens diretas e curtas, linguagens simples, nunca figurativas, porque ele não vai compreender aquilo. Ele é literal. Entendeu? E isso principalmente em relação às falas e ao sentimento dele também. Ele é uma coisa muito pura, é um cristal mesmo, sabe? Ele nunca vai perceber, ele nunca vai agir como nós agimos, no sentido assim, de enganar, de mentir, de imaginar que você possa agir de forma diferente do que ele age. Entendeu? Então, num grau de autismo leve, em que uma criança está ao lado da mãe e a mãe dá uma desculpa que não seja verdadeira para um terceiro, ele vai virar na mesma hora e falar assim, não, mãe, mas não foi isso que aconteceu. Aí a mãe fica toda sem graça. Por quê? Porque ele vai ser natural. É da natureza dele falar verdade e ser sincero. Entendeu? Então, quando você consegue atingir o sentimento daquela criança de forma natural, ele vai ser recíproco com você. Não importa o tempo que você demore. Né? Você está vendo uma colocação aí dentro do que você falou? A questão dessa birra, a questão desse estímulo. Isso porque acontece exatamente porque o estímulo sensorial dele é alto. Eles têm um estímulo sensorial diferente. Sim, e ele não conseguiu expressar, porque é difícil trabalhar o sentimento, né? E qualquer coisa é o gatilho, né? E um gatilho importante é exatamente porque ele é literal. Então, se ele não entender, é o gatilho. Se ele não entender e perceber que a mãe, que o cuidador, que o irmão não estão sendo corretos ou estão usando de uma mentira, que ele não vai entender como mentira, ele vai entender como um erro. Mas aquilo desperta o gatilho. Então, ao dar uma ordem, eu falo que tem que ser uma ordem imperativa, né? Faça isso. E você acha que o autista ele consegue estabelecer e cumprir uma rotina com facilidade? Não. Com facilidade, não. Depende do grau. Aí a gente tem que estabelecer o grau que ele está. Ele dá conta de manter uma rotina. Mas uma rotina muito mais flexível. Nós não vamos ter uma opção. Nós vamos ter 2, 3 opções para aquele horário. Porque vai depender do humor dele, vai depender se ele dormiu bem, vai depender se ele está bem, se ele tomou a medicação, se não tomou. Tem várias coisas que envolvem aquela criança. Porque você tem, primeiro, você tem os níveis do autismo. Segundo, você tem que ver como tem sido trabalhada essa rotina com a criança. Ele já habituou a trabalhar a rotina, porque a criança pode ter criança que nunca foi envolvida numa rotina. Se faz parte do cotidiano dela uma rotina, ok, é importantíssimo você prepará-la para a mudança, tá? Porque uma simples mudança de ter um dentista ali pode causar um gatilho para ele se descontrolar completamente. Entendeu? Até igual agora que as crianças vão deixar de ter aula online ou não importa. É importante ele saber que vai mudar, entendeu? Então, toda essa situação
tem que ser visual para ele. Não, você não tem necessidade de você fazer várias informações, mas pelo menos as principais. Então, eu tenho alunos diversos dele que necessitam dessa rotina e eles se organizam muito bem, sabe? Pode ser que ele vai na casa da avó, ou que ele vai ao dentista, ou que naquele dia tem natação, ou que naquele dia vai deixar de ter a natação. Mas ele tem que ser comunicado antes de como vai ser o dia. E também a gente tem que sempre ter o plano B e o C na manga, de acordo com a reação daquela criança. Eu não quero ir na casa da minha avó. Meu filho, hoje é dia, mas eu não quero ir. Ok, vamos voltar para casa. Para que você vai levar uma criança que ela consegue demonstrar e falar que não quer ir? Né? Ainda mais na condição. O autismo e a síndrome de Asperger, devido a essa irritabilidade que eles têm, essa inconstância de humor, desenvolve a bipolaridade, Júlia e Cris? Nem sempre. A gente chama muito o Asper com dupla excepcionalidade. E não é o mais comum a bipolaridade. O mais comum no Asper é as altas habilidades, né? Sim. Ou então a depressão. Eu não vejo o comportamento bipolar como mais frequente. Eu vejo as altas habilidades, no qual ele tem um foco único em uma situação e um aprender, e a gente tem que trabalhar com ele, que ele tem que aprender, além daquilo que ele gosta, outras coisas, sabe? E é uma criança que tem uma inteligência bem acima da média, né? Eu fiz uma testagem recente que a criança deu 148 de QI. Então, você pensar uma criança com 148 aos 10 anos, é muito alto. Ele vai se interessar pela matemática pura? Não. Ele vai se interessar... O raciocínio lógico do Asperger é muito rápido. É rápido, ele não consegue elaborar a fração, ele já vai te dar o resultado. Ele é muito rápido. Eu inclusive, tem que ser comunicado muitas vezes à escola, que é aquela criança que dá o resultado e não sabe falar por quê, como. Como que ele chegou naquela operação? Porque ele não passou pelo processo como é que fala? Da elaboração do raciocínio. Ele não sabe te explicar. Porque ele não pensa, porque ele não teve aquela maturidade da construção, da elaboração. Mas ele consegue chegar de outra forma na decodificação daquilo. Ele sabe te responder imediato, mas ele não sabe te explicar como que ele respondeu. E a leitura, ela tem uma defasagem também. Sim. Normalmente, eles têm uma grande questão com o português, né? Até por serem literal todos. Então, a interpretação de texto, ela é dificultada. Então, sempre você tem que dar uma ajuda, né? Naquela interpretação do texto. A interpretação do texto, né? De texto em si, ele tem que ser menos elaborado, o que é diferente, e mais clara. Porque ele não vai te responder, a casa amarela é a maior casa da rua. Ele vai colocar, a casa amarela é a maior. E aí, dentro de uma escola de padrões normais, no qual aquela criança ainda não é laudada, que muitos dos Aspers ainda não são laudados, o que vai acontecer? Resposta incompleta. Na maioria dos casos. 90% dos casos. Né? Daí a gente também vê a importância da criança ser laudada. Aí, Júlia, eu acredito que entra o olhar, que é o que eu e a Cris a gente sempre fala. Eu acho que entra o olhar do educador. O olhar daquele que trabalha com a criança, né? Que está ali para também te ensinar alguma coisa, né? Então, vai lá e coloca 90% da questão que você está colocando aí incompleta. Mas e o trabalho todo que eu tenho que fazer? Porque eu não estou ali dentro de sala de aula trabalhando só o pedagógico. Eu estou ali trabalhando o social, o emocional, eu estou ali trabalhando tudo. Certo? Então, lógico. Se eu tenho um convívio, estou estabelecendo um vínculo com o meu aluno, o que eu acredito que acha que tem que acontecer? Para acontecer essa aprendizagem, eu tenho que conhecer fatores e históricos dele.
E para isso acontecer, eu tenho que estabelecer o vínculo para estabelecer a aprendizagem. Aí eu pego uma prova, sabendo que o retorno que aquela criança tem para me dar, e coloco incompleto, aí o que você acha disso, né? Não, aí tem que ter uma coisa chamada bom senso de cada professor. Tanto bom senso como uma boa especialização, a maioria dos conhecimento. De Asperger não são laudados, Ju. Não, não são. Eles só vão ser laudados quando eles têm dupla excepcionalidade. Que aí é percebido. Só assim que eles vão ser laudados. Até porque são crianças muito inteligentes, então eles passam também por preguiçosos quando dão essa resposta incompleta. Então, o Asper, a gente tem que pensar... Mas se você tem um olhar atento, você percebe nitidamente que tem alguma coisa errada ali. Primeiro, a criança com Asper, a partir de 2 anos, ela consegue se identificar. Você, como educador com mais experiência, você percebe nitidamente que tem algo errado. Com mais experiência e com mais estudo, né? Quem trabalha com a educação e com a saúde, com a criança, a gente tem que estudar constantemente. É o saber, é a busca do saber eterna. Né? E a criança com Asper, ela já dá sinais, como a Cris falou, com 2 anos, porque ela já começa a identificar a letra, ela já começa a se auto-alfabetizar. Um assunto muito importante e que tem que ser discutido é o que a Adri colocou aqui na live, ó. Por um processo de avaliação amplo, vários recursos avaliativos. Isso é uma coisa que está sendo discutida e ela tem que ser levada a sério. Eu não acredito que uma avaliação avalie um aluno hoje. Eu não acredito. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu fico extremamente nervosa com prova. E eu sei o meu conhecimento. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado. Eu acho que em conselho de classe, sala de aula, direção, a gente tem que ter uma abertura para a gente estar falando sobre isso. Tem vários recursos para você avaliar. Não precisa ser uma prova escrita. Né? Com certeza. A criança tem que ser avaliada como um conjunto de fatores, né? A gente tem que ter um recurso de avaliação amplo, com certeza, nós temos que ter. Inclusive dentro do consultório, né? Inclusive em consultório para o próprio diagnóstico. Tem criança que fica nervosa durante o teste. Por que eu não posso fazer aquele teste oral? Como é que você vai trabalhar com uma criança que não tem laudo? Isso, em vez dele me responder questões, eu faço oral. Por que eu não posso propor, dentro de uma brincadeira, intervenções com aquele teste? Né? Mas aí depende da nossa criatividade, do nosso potencial e da nossa especialização como um todo e da busca do saber, que é único. Eu tenho o meu, você tem o seu, a Cris tem o dela. Mas, para que a gente tenha... Sim, isso, para que a gente tem que ter experiência e estudo. Né? E principalmente no caso dos autistas e do Asper, do autista menos, mas do Asper, o profissional ele tem que estar muito seguro para dar um diagnóstico. Muito seguro. Que às vezes é até assustador. Tem momentos em consultório que eu percebo que a criança tem Asper, mas que ela não vai ser bem aceita na família. Então eu começo a trabalhar pelas beiradas. Colocar, olha, tem algumas diferenças, vamos ver o que é. Olha que menina inteligente. Por que você não valoriza isso? Por que você não valoriza aquilo? Até que eu consiga chegar a falar que tem um Asper. Ou não falar até. Eu acho que hoje em dia, até porque eu acho que hoje em dia, em questão de trabalhar transtornos, você precisa trabalhar muito mais com os pais do que com a própria criança. Sem dúvida. Os pais estão tendo muito mais dificuldade de aceitação. Isso. A fase do luto é uma fase muito difícil, sabe? Mas é uma fase que, inclusive, a gente usa um termo muito interessante que chama resiliência, sabe? E quando a gente consegue passar dessa fase, muito se ganha, né? Quem sou eu para julgar? Porque não é fácil, todo dia, as batalhas, as semanas de terapia, né? Aquele intensivão com aquelas crianças, mas é importante esse período de resiliência depois, né, do luto, vamos dizer assim, no caso dos autistas, mais do que do Asperger, mas para os pais conseguirem
caminhar com seus filhos e darem esse suporte para eles. Porque o que serão dos filhos sem os pais? Pelo menos nessa primeira etapa da vida, né? Que ainda são crianças. Então, assim, eles precisam, dia após dia, buscar essa resiliência, que é essa força, esse equilíbrio, para poder conseguir os resultados. Porque eu acredito que depois de tanta dificuldade que o nosso país, a gente está caminhando por dias melhores, né? Hoje a gente consegue ver ao nosso lado crianças atípicas, coisa que não existiam, né? Então, assim, na escola, na rua, nas universidades, a gente consegue ver isso. Isso é bom. Então, já é um passo que a gente está caminhando, né? Sem dúvida. Eu tenho uma história de consultório muito emocionante que ilustra exatamente isso. Há 10 anos atrás, eu recebi um menino com Asper até bem aparente, bem claro. A fala da mãe, uma professora universitária, era muito clara também, mas ela não tinha um diagnóstico e também não queria ter naquele momento, né? E eu falei com ela, olha, ele tem Asper, ele tem que ser assim, tem que ser assado. 10 anos se passaram, ele vem, a mãe vem com a irmã, que tem outras coisas, e ele, de vez em quando, uma vez por mês, ele vem. E em uma das últimas consultas, ele está fazendo física hoje na Federal. Ele me perguntou, eu tenho Asper, né? Eu sou um autista. Falei, tem. Que bom que você se identificou. Ele falou, eu precisava dessa resposta para entender por que eu sou assim. Importante isso, hein? Profundo. Eu arrepio e eu não esqueço dele. E é hoje um estudante de física, que é um curso difícil. Um curso, se a gente for pensar, bem típico para, né? Totalmente. Bem típico. E ele conseguir concluir que ele tem. Até eu sou um autista, eu tenho Asper. E muita questão da forma como você trabalha o seu aluno, da forma como você consegue colocar esse, sabe, essa confiança nele, ele te dá um retorno que você nem está esperando. Exatamente. É o que diz a Ana Beatriz, de um livro que eu vou mencionar, que eu gosto muito. Aceitar o diferente é ter a chance de aprender com ele. E quando a gente se dispõe a estar com essas crianças, seja ela o atípico que for, a gente aprende o tempo todo com ele, porque nós somos muito pequenos próximos deles, sabe? Eles são muito maiores do que a gente, são muito mais capazes, entendeu? Porque eles dão conta de nos ensinar, se a gente for pensar, sabe? Tem um livro que fala O Meu Mundo Singular, Entenda o Autismo. É um livro que eu recomendo, por quê? De fácil linguajar, serve para pais, profissionais, terapeutas. Então, vale a pena a leitura, viu, Dani? Depois, quem perguntar, você menciona, porque... Depoimentos reais. Depoimentos reais. Então, é um livro bacana e ele fala muito isso. E para cada tópico dele, ele tem os depoimentos, sabe? Então, e ele mostra isso, tanto que essas crianças, tanto o autista quanto o Asperger, ele nos ensina e mostra os detalhes que estão por trás dessa criança, entendeu? Porque, além de qualquer coisa, é um ser humano, e é isso que a gente tem que enxergar. Então, quando a gente, né, colocando isso na área educacional, nós vamos adaptar um material, igual eu faço isso diariamente, né? Eu tenho autista com apraxia, eu tenho autista com apraxia e déficit de atenção, autista com apraxia, déficit de atenção e hiperatividade. E aí você fala, mas como que você faz isso tudo com essa comorbidade e faz uma criança aprender? É na hora que eu consigo entrar dentro dela, que eu consiga mexer na afetividade dela. É a frase, viver o mundo dela. Isso, eu preciso viver o mundo dela, entendeu? E hoje eu vivi vários mundos diferentes para conseguir fazer com que ele caminhasse para cada um que eu tive, né? E eu realmente, teve hora que eu parei hoje e falei assim, pera, deixa eu ver quem que eu vou atender. É como se eu tivesse assim, eu saio de um mundo e entro em outro. Na verdade, eu tenho essa sensação mesmo, sabe? E aí eu tenho essa sensação várias vezes, em vários momentos da minha sala de aula.
Pois é, e aí assim, eu adapto aquele conteúdo para aquela criança conseguir captar aquele detalhe, entendeu? E aí sim ele vai caminhar. Então, isso que é uma das propostas da nossa live, é fazer como a gente fazer com que cada uma delas seja incluída, né, Dani? Então, assim, existe a forma da gente conseguir fazer essa adaptação, tanto na consultório quanto para a escola, processo interdisciplinar. Então, assim, é um pouquinho de cada um, né, todos os profissionais que vão fazer com que a gente consiga, com que as nossas crianças cresçam, sejam aceitas, felizes. E mais, é o nosso né? maior Eu acho que... sonho, né, Cris? A gente sempre fala isso, né? É o nosso maior sonho, né? A gente Sim, sempre fala e não acredito que isso vai acontecer. Isso tem acontecido. Porque cada uma de nós estamos fazendo isso. E quando a gente ouve um depoimento desse menino, igual eu contei para vocês, a gente percebe a importância da família nesse momento. Da aceitação dessa mãe, da busca insana dessa mãe, sabe? Insana, que foi uma busca insana de tudo que ela podia. E hoje ela pode bater no peito e falar, eu tenho um filho na universidade. E meu filho tem Asperger, tem autismo, que seja, e ele sabe. Bater no peito e falar, meu dever está cumprido. Eu fiz o máximo que eu podia. Então, o trabalho, além de ser com a criança, é ser com a família. Primeiro, de aceitação. Segundo, de além da aceitação, de motivação. Não é fácil. A família é assim, um alicerce. É muito importante. O trabalho da Júlia é fundamental para essas famílias, sabe? Porque é aquilo que eu falei. Para a gente ter essa força, precisa suporte. Porque nós somos humanos. Assim como os meninos, temos os dias de fraqueza. Então, né? Precisamos um dia após o outro respirar mais e para poder dar força para quem precisa da gente. Eu quero aproveitar uma fala, estou até segurando a fala dela aqui, ó, da psicopedagoga Elaine Souza, onde ela fala que o diagnóstico é muito importante e libertador. Porque para que a pessoa possa trabalhar a habilidade social necessária para viver numa sociedade. Sim, eu concordo com isso aí que ela está falando. Só que ela não, o que a gente tem que pensar é o seguinte, é o que a Júlia falou, às vezes a gente não tem esse diagnóstico na mão. Aliás, às vezes não. Muitas das vezes a gente não tem esse diagnóstico nas mãos. Sim, mas é aquilo que eu falei lá no início. A gente pode não ter o diagnóstico, mas a gente sabe que algo não está caminhando bem. Então, a gente não pode esperar ter o diagnóstico 100% para caminhar. Porque a neuroplasticidade está acontecendo. E a gente pode trabalhar com o que já vem aparecendo. Né? Sem o diagnóstico fechado. É o que eu falei também, por isso que eu segurei a fala dela, porque aqui está entrando a fala da Júlia enquanto psicóloga, a sua como educadora especial e a minha enquanto professora de sala de aula. Eu não posso ficar esperando um diagnóstico. Eu tenho que trabalhar, tem que entrar a minha experiência. O diagnóstico, ele é fundamental e ele é libertador. Ele vai vir. Quando ele chega, é um alívio absurdo. Ele vai vir em algum momento, gente, o diagnóstico. Mas até que ele venha... Eu tenho que usar isso que a Cris acabou de dizer. Eu tenho que usar a minha experiência, o cuidado, o olhar, o trabalhar diferente, porque, afinal de contas, a maioria das professoras, às vezes, que está aí, não estou dizendo as que estão começando, mas quando você está com muito tempo de sala de aula, quando você começa a dar aula naquele dia a dia ali, mesmo que ele tenha um QI alto, você começa a observar. Por isso que existe o diagnóstico. Tá, e vamos partir de uma coisa. Igual eu tô com uma diagnóstico de sala de aula que eu tô falando, não é o diagnóstico da Júlia. Tô falando aquele diagnóstico que o professor faz no início do ano. Ele é fundamental também. E ele tem que acontecer. Porque a partir dele eu consigo desenvolver um bom trabalho. Porque aí entra o meu olhar experiente. Então, entra o diagnóstico que a gente faz, o diagnóstico do psicopedagogo, o diagnóstico da psicóloga. Aí sim, eu concordo com a Elaine, que aí entra aquela questão de que você respira e fala. Estou aliviada. Mas uma coisa que me preocupa muito é dentro das escolas, você enquanto professora de sala de aula, você faz essa observação. Nem sempre a escola passa para o outro professor do ano seguinte.
Então Não, começa o processo todo de novo. Tem que ter falado. Tem que ter, a gente tem que ter um relatório. Existe um relatório de caderno onde você vai anotando aquilo que vai acontecendo com você. E o conselho final, ele acontece para isso. É para você. Exatamente. Só que nós sabemos que a realidade não é bem essa, né? Exatamente. Então, muitas vezes. Ter um certo cuidado. E muitas vezes o que acontece? A cada ano essa criança vai ser descoberta? E aí, o tanto que ela se perdeu? Por isso que ela está falando do diagnóstico é libertador. Ele é arquivado na parte pessoal do aluno. Sim. E arquivado de uma forma que não vire um rótulo, né, gente? É tão importante o não rotular. Tão importante não rotular, que a partir do momento que a gente rotula também, a gente está limitando o aprendizado e a expectativa daquela criança. Muitas vezes. Então, tem mas. Ele pode ir para onde ele quiser, ele pode voar, ele pode suprir expectativas muito mais que esperamos. Como esse menino que eu contei para vocês. Eu tenho um outro aqui, da mesma forma, que a escola começou a perceber, uma grande escola, mas não falava o que o menino tinha. Falou com a família, procura saber. E logo na primeira semana que foi, né, veio e a família trouxe essa criança, ele me respondeu assim, eu sei que eu sou diferente, mas eu não sei por quê. Olha o sofrimento. Por isso que as regras, que é o PPP que a Adri está falando aí, o PPP de uma escola ele tem que ser claro. Ele tem que ser transparente. Então, nós temos que saber, nós temos que saber que, enquanto educador, enquanto pais, enquanto profissionais da área da educação e da saúde, os pais têm direito ao PPP. Eles têm direito a ver o PPP. Então, ele tem que ser claro, ele tem que ser transparente. Ele tem que ser bem explicado. E não pode ficar essa incógnita. Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Vamos investigar o que é. Enquanto não se investiga, vamos tratar com o que aparenta, com o que aparece. É todo dia, é todo momento. É a lateralidade? Vamos trabalhar. É a questão motora? Vamos trabalhar. Até que um dia vai aparecer esse diagnóstico. Mas enquanto isso, a gente está trabalhando com as dificuldades que vem aparecendo. Esse trabalho de intersérie, que a Adri coloca aí, ele é um trabalho que ele tem que acontecer. E essa regra ela tem que ser clara no PPP. Porque é o que você falou, todo ano eu vou descobrir o meu aluno. Não, eu não tenho que descobrir, eu tenho que avançar. Se eu descobrir na minha série, eu tenho que dar a possibilidade para o professor da frente continuar o meu trabalho. Sim. Por isso que isso tem que ser tudo muito claro. E os pais têm direito de cobrar isso. Tem direito e obrigação, também, né? Mas aí vem uma boa dica. Os educadores também têm direito de cobrar isso. Dani, para os pais cobrarem, eles também devem ter informação. Então, é aí que vem aquela fala que eu falei no início. Informe-se, pais. Informe-se de forma qualificada. E hoje tem lei para isso, gente. Tem direito a um PDI. Isso. Hoje a lei é bem clara. Existe uma lei federal em prol da criança autista. Muitas pessoas não sabem que tem até desconto na compra do carro. Até isso. Por quê? Porque aquela mãe, aquele pai, dependendo da criança que ele tem que proporcionar um transporte, um conforto para aquela criança. Então ele tem desconto 40% na compra de um carro, mas a família não sabe. A lei existe, mas ela não é informada. Eu vou reconhecer com humildade, eu não sabia. A Adri está colocando ali, ó. O PDI, ele deve estar inserido no PPP. Exatamente. Viu? A Érica que colocou aí a importância do PDI, o PDI tem que estar no PPP, viu, Érica? Eu não sabia. Pois é. Você sabia, Júlia? Eu não sabia. Eu sabia porque uma psicopedagoga que me passou isso há um tempo atrás. Uma aluna até. Pois é. Então, essa semana vamos ficar atentos ao que a gente tem de direito e dever. Porque a gente exatamente. O dever é cuidar,
o dever é avançar com que aquela criança, é aproximar aquela criança de um mundo mais real, mais palpável, que ela sofra menos, que ela socialize mais. Mas, além disso, nós temos alguns facilitadores perante a lei. E nós não podemos deixar de usar esses facilitadores. É tão difícil ter um facilitador legislativo, por que a gente vai deixar de usar quando tem? Sim. Facilita muito a vida para a evolução de aprendizado. Isso. Eu coloco em todo laudo, quando é uma criança autista ou outras comorbidades que é prevista pela lei, eu coloco a lei atrás, para que o pai saiba e corra atrás dos seus direitos. Porque senão ele não vai correr. Não, Érica, a gente sabe. É porque a gente está querendo dizer que o PDI ele tem que ficar claro no PPP. É porque ela está falando que ela sabe a diferença, explicando aí a diferença. A gente sabe, só que a gente está querendo dizer porque muitos não sabem. Eu não sabia que o PDI tinha que estar incluso no PPP. Sabemos que ele tem que ser trabalhado de forma individual, mas eu não sabia que ele não é, tinha que ser Daniela, colocado no PPP. Isso não é dito. Por quê? Quantas crianças você conhece que são atípicas que têm um PDI na escola? Conta no dedo. Mas todas têm o PPP. Entendeu? É, porque o PPP é geral. Por isso que não é divulgado. Exatamente. Por isso que não é divulgado, para não ser cobrado. Quanto menos cobrado for, mais fácil né? Mas qual que é o nosso objetivo aqui, gente? É esclarecer isso. Eu sabia que a criança tinha direito ao PDI, mas eu não sabia que ele tinha que constar no PPP. E nem que ele deveria ser feito pelo menos 2 vezes por ano, né? Exatamente. Isso e às vezes a gente pega... Tem pais assistindo. E tem pais que correm atrás da informação, mas tem uns que estão começando agora. Eu, por exemplo, eu não sabia. E a gente tem que pensar... Não, e a gente tem que pensar que se tem direito 2 vezes por ano, por que não fazer? Por que não cobrar isso da escola? Essa questão de 2 vezes por ano, eu estou dizendo isso sim, não que seja uma lei, mas é uma sugestão minha enquanto profissional. Por quê? Porque a gente faz, no caso, quando eu faço, e aí a gente tem o quê? Uma proposta, né? Vamos dizer, para ser feita nele. E aí, como a criança, a gente está se referindo a um ser, né? Aí tem o quê? Diversidade que pode seguir dentro da nossa proposta ou não. Assim como a gente faz um conselho de classe, ele é feito 2 vezes ao ano. Por quê? Sim. Porque as coisas não mudam. O ser humano está em evolução todo tempo, né? Aquilo que a gente propõe pode ser ou não dá certo. Então a gente reavalia. Então a minha proposta é dele ser feito 2 vezes por isso. Mas essa sua proposta é o ideal. Por quê? Ele, a partir do momento... Nós temos que deixar claro, é o seguinte, para quem não sabe, o PDI é direito do aluno. Sim. Mas você pode cobrar ele dentro do PPP. É isso que a gente tem que deixar claro. Sim. É por lei. Então, qualquer escola que você for matricular o seu filho, você pode pedir o PPP e olhar se o PDI está incluso nele. E questionar o PDI. Porque nem sempre o PDI vai estar de acordo com a criança. Diversas vezes. Inúmeras vezes não está de acordo. Que é feito um PDI padrão, né? Como se fossem todos iguais. Até porque o aprendizado ele é contínuo, né? Exatamente. E o PDI não é padrão. São crianças únicas. Com comorbidades a mais ou a menos. Ô, Dani, tem alguma pergunta que a gente ainda não respondeu, que a gente pediu às pessoas para enviarem? Que o nosso tempo está acabando? Não, o nosso tempo... A Rafaela acabou de vir me avisar que o nosso tempo está acabando. Se a gente não encerra, falta 3 ou 4 minutinhos para encerrar. Então, tem mais alguma pergunta? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas. Eu acho que conseguiu levar bem esse conhecimento. Aprendemos também com alguns participantes que colocaram coisas aí que a gente nem, né? Eu, pelo menos, não tinha conhecimento, vocês tinham. Então, eu quero agradecer. Eu acho que a live ela foi bem esclarecedora para muita gente. Ela foi bem bacana. E eu acho que é isso. Você quer colocar, Cris, alguma coisa? Não, acho que a gente conseguiu colocar bem na parte
de consultório, na parte de escola, né? A parte educacional, né? Acho que a gente conseguiu ajudar um pouco os pais. E se eles enviarem alguma pergunta para você, fiquem abertos para nós respondermos depois, tá? E a nossa última live do ano vai ser sobre TDAH e TDA, né? A única coisa que eu gostaria... Né, Júlia? Aqui, a única gente, coisa que eu queria... é o seguinte, eu queria deixar só uma mensagem e uma frase. Eu queria falar que não tenham medo da dúvida, faça pergunta, ouça outras experiências, troquem experiências. Isso é importante, isso faz com que você se sinta preparado para enfrentar o que vier pela frente. Então não tenham medo, em frente. A gente está aí para contar com profissionais que possam nos ajudar com carinho, com atenção, né? Então, não vamos ter medo, vamos enfrentar. E eu completo com cada família deve abraçar o seu filho. Abrace o seu filho e cresça junto com ele. Aprenda junto com ele. Sim. Isso que é o mais importante. Eu vou terminar essa live com a seguinte frase. O autismo, ele é parte deste mundo. E não é o mundo à parte. Fica a dica. Beijo, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Amo conversar com vocês duas. Da próxima vez, vocês entram mais rápido, viu, gente? Eu fico aqui, ó, segurando o povo, viu? Beijo pra vocês. Com Deus, muito obrigado. Gratidão pelo aprendizado. Obrigada. Nós que agradecemos sempre. Tchau. Tchau. Tchau.